Olá, gente, a graça e a paz. Meu nome é Amadeu e eu vou dar continuidade aos vídeos anteriores, onde eu trato da questão da doutrina da perpétua virgindade de Maria. E este é o terceiro vídeo já. Eu poderia colocar tudo num vídeo só, mas infelizmente o celular não ajuda, né? Quando chega ali por volta de um pouco mais de 30 minutos, o celular automaticamente ele fecha o vídeo. Tá? Então eu tive que parcelar aí pelo menos em 3 vídeos, outra vez eu faço um quarto ainda. Tá? Então essa aqui é a terceira, o terceiro vídeo na sequência. Os dois primeiros estão lá no canal, no meu canal, Amadeu L. Batista, o meu nome. E hoje a gente vai continuar. Hoje eu vou dar uma passeada aí na literatura extracanônica e tentar tratar da visão da Virgindade Maria na literatura extracanônica e também sobre o irmão de Jesus na literatura extracanônica. Tá? Então, primeiramente, eu percebo que a galera aí que se apoia muito aí na teologia patrística para tentar sustentar a doutrina da PVM, ou seja, da Perpétua Virgindade de Maria. E geralmente os autores citados são ali por volta ali do quarto século, que de fato nesse período aí já existia aí uma Mariologia no que diz respeito à PVM já bem desenvolvida mesmo. Posso dizer que nessa época aí já existia já uma perpétua virgindade de Maria já bem realmente intensa, muito maior do que os primeiros séculos do cristianismo. E o que eu acho interessante é porque essa galera que recorre à patrística para defender a PVM, eles falam de um jeito que dá a entender que todos os pais da igreja, ou todo pensador cristão, necessariamente acreditava nessa doutrina. E a gente vai ver aqui hoje que os fatos não são assim. Claro que havia parte da igreja que defendia a PVM, mas isso não quer dizer que todos eles defendessem. O problema é que essa galera, eu percebo que eles são muito tendenciosos. Só pegam aqueles autores patrísticos que convêm ao sistema de pensamento PVM. Ou seja, é uma leitura realmente tendenciosa, é um recorte da teologia patrística para tentar defender essa doutrina. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, primeiramente, é o seguinte: se a doutrina PVM ou não está presente na patrística, é interessante, é bom. A teologia, a patrística é muito útil, de fato, para a teologia cristã, até porque a gente não chegou aqui do nada. Houveram gigantes que nos precederam, tudo. Porém, uma coisa a gente tem que ter em mente: a resposta final, quem deve dar é a palavra de Deus. E isso porque a Bíblia é a palavra de Deus. A narrativa patrística, por mais que ela esteja ali no início dos primeiros séculos, não é uma narrativa, não é uma literatura que nós chamamos de canônica. Daí porque os estudiosos, os historiadores chamam de literatura extracanônica. E o que é extracanônico, o nome já diz. Está fora do padrão, da regra para definir o que é ortodoxia. Porque só aquilo que é canônico, no caso as Sagradas Escrituras, nós como protestantes cremos nos 66 livros da Bíblia, só esses livros possuem autoridades inerentes, têm uma autoridade absoluta, é a nossa única regra de fé, prática e doutrina. Mesmo que um pai da igreja, ou 3 ou 5, divirjam das Sagradas Escrituras. A gente tem que ter esse cuidado. Isso não significa você subestimar a patrística, mas significa que você também não pode superestimar a patrística. Quer dizer, subestimar é desvalorizá-los, é errado. Mas também superestimar esse pessoal também é equivocado. As escrituras estão no patamar acima deles. Então eles têm que ser julgados à luz do que as escrituras disseram. Alguém pode até objetar, mas, irmão Amadeu, a sua interpretação do texto é falível.
Eu sei que a minha interpretação do texto pode ser falível, mas também a interpretação dos textos dos pais da igreja eram homens como nós, que também são falíveis. Mas, irmão Amadeu, eles estavam próximos ali dos eventos mais da igreja primitiva, então a interpretação deles é mais correta. Bem, é um argumento que não é tão forte assim. Porque proximidade temporal não significa inerrância hermenêutica. Vários pais da igreja equivocaram em algumas interpretações. Posso colocar Tertuliano, Orígenes, ali no terceiro século, estavam próximos, mas é raro. Só porque eles estavam mais próximos do que eu não posso estar no direito de julgá-los? Não com base na minha autoridade, claro, mas com base na autoridade das escrituras. Se um pai da igreja é antigo, muito mais ainda os textos canônicos do Novo Testamento, porque foram escritos na era apostólica, pelos apóstolos, por testemunhos oculares dos eventos. A maioria desses pais da igreja, que vem ali do segundo século em diante, não são testemunhas oculares dos eventos. Claro que eles estiveram próximos de testemunhas oculares, mas não estiveram lá em loco. A gente tem que ter o devido cuidado. A hermenêutica deles também tem que ser submetidas ao teste das Sagradas Escrituras. Eu vou citar um texto aqui da Bíblia, para entrar no assunto propriamente dito, para mostrar para vocês, e fundamental o que eu estou dizendo aqui, ou seja, que nós devemos ter cuidado com a interpretação patrística, e que o que deve ser o árbitro final sobre a questão da PVM não é o teste patrístico, é o teste escriturístico das Sagradas Escrituras. Eu vou abrir aspas aqui, vou ler 2 Pedro 3,15, 16, que diz assim, ó: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Eu destaquei aqui, no slide, a parte onde Pedro fala assim, ó, entre as quais há pontos difíceis de entender, nas epístolas de Paulo. Note bem, Pedro era um apóstolo, andou com Jesus, e ele está dizendo que ao ver e ler as epístolas paulinas, tinha pontos difíceis de entender. Agora, pare para pensar comigo. Um apóstolo que caminhou com Jesus durante todo o ministério terreno, viu as obras, os feitos de Jesus e os seus ensinamentos. Um apóstolo era um homem comissionado pelo Espírito Santo. Um apóstolo tinha autoridade canônica, não é à toa que Pedro escreveu epístolas do Novo Testamento. Se ele tinha dificuldade hermenêutica de entender o que Paulo escreveu, agora imagine um pai da igreja que vem depois, que não tem autoridade canônica, eles não são inspirados, e nem sequer a hermenêutica deles é inspirada. Alguém que não andou com Jesus, fazer a interpretação do texto bíblico e a gente dizer, pronto, se a patrística interpretou assim, é porque está por encerrado. Não é tão simples assim não, gente. Se Pedro, que era Pedro, um apóstolo, tinha dificuldade de entender o que Paulo estava dizendo, quanto mais ainda tenho que olhar com olhar de desconfiança o que um autor da patrística pode interpretar das Sagradas Escrituras. E olhe que era alguém da geração contemporânea de Jesus. Se alguém que estava lá na época tem dificuldade em entender o texto, eu fico imaginando um autor da patrística. Então, vamos tirar um pouco aí o pé do acelerador da teologia patrística e vamos voltar para a teologia bíblica. É a Bíblia que é a autoridade. Final. É ela que encerra tudo aquilo que a cristandade vem ensinando depois. Repito, não estou negando a patrística, mas também eu não posso superestimar a patrística.
Tem uma galera que superestima a patrística, que não é normal, não. Se é errado o outro extremo, negar completamente, e é errado, sim, mas não podemos superestimá-los. Devemos ficar com a patrística na medida em que ela está de acordo com o testemunho escriturístico. É por isso que nós aceitamos, por exemplo, o testemunho de Atanásio, de Alexandria, quando ele fala da divindade de Cristo, porque quando você pega os ensinamentos dele, estão pautados nas Sagradas Escrituras e batem os dados. Agora, se a gente vê alguma coisa em Atanásio e em outro pai da igreja que não está de acordo com o dado, nós não somos obrigados a aceitar. Jesus disse, né? A tua palavra é a verdade. Ele não disse, a teologia patrística é a verdade. Então a gente tem que ter aí esse devido cuidado. Pedro, o exemplo de Pedro aqui eu penso que é um critério bom para nós dever olhar a patrística com um olhar bom, mas ao mesmo tempo cauteloso. Tá? Mas vamos adiante. Já que o assunto é patrística, literatura extracanônica, tal, vamos ver se de fato todos os pais da igreja concordavam que Maria era perpetuamente virgem ou eternamente virgem. E não é simples assim, não. O que indica que na literatura ali, bem no início, no alvorecer do cristianismo, você não encontra essa doutrina da perpétua virgindade de Maria. Porque, veja bem, eu peguei aqui alguns trechos de umas citações dos pais da igreja, daquela coleção patrística da editora Paulus, aquela da capa verde, muito boa. É a melhor em língua portuguesa que eu considero. E eu dei uma consultada, eu já li algum desses materiais, todos já li, isso há muitos anos atrás, eu acho que em 2006 aproximadamente. Na época quando eu trabalhava e pegava ônibus, eu lia no ônibus mesmo, aproveitava meu tempo, no ônibus ia lendo. E vamos lá, o que é que Inácio de Antioquia tem a nos dizer acerca da doutrina da perpétua virgindade de Maria? Silêncio. Ele não fala dessa doutrina. Eu vou citar aqui as palavras dele, abre aspas aqui. Olha o que é que ele diz. Estais plenamente convencidos de que nosso Senhor é verdadeiramente da descendência de Davi, segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem, batizado por João, para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Aí está aqui, vou citar até referência bibliográfica para dizer que é coisa da cabeça do irmão Amador. Inácio de Antioquia aos Esmirniotas, em Padres Apostólicos, coleção patrística. Eu citei na minha versão Kindle, tá? Eu li essa versão física, mas eu acabei me desfazendo, estou com a versão Kindle. Eu tenho ela completa, essa coleção patrística, na versão Kindle. Eu tenho aqui da página 81 de 260. Se tiver a versão Kindle, pode conferir. Mas note bem, você não encontra a expressão perpétua virgindade de Maria. Você vê Inácio de Antioquia usando a palavra que os protestantes usam. Ele vai dizer, ó, que Jesus, Filho de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem. Ele não falou da eternamente Virgem e nem tampouco da perpétua Virgem. Ele fala Virgem, que é a doutrina bíblica. Estranho. Uma doutrina tão forte, já que essa galera que defende a PVM disse que é uma doutrina importante, tudo estranho está ausente aqui. Por que ele não aproveitou logo para dizer eternamente virgem? Mas meramente virgem. Porque ele está de acordo com as escrituras. O texto não diz na Bíblia que ela era eternamente virgem. Mas não para por aqui. Arístide de Atenas, século II depois de Cristo. Abre aspas. Os cristãos, porém, descendem do Senhor Jesus Cristo e este é confessado como Filho de Deus Altíssimo no Espírito Santo, descido do céu para a salvação dos homens, gerado de uma virgem santa. Fecha aspas. Citar a fonte. Atenas, Arístides, ou Arístides de Atenas, né? Porque eu citei de acordo com as regras. No caso aqui, né, na versão Kindle, aqui na página 36 de 217. Veja, ele chama Maria de Virgem Santa, sabendo que Maria é uma santa, ninguém nega. Mulher temente a Deus. Mas ele não diz a perpétua Virgem Santa ou a eternamente Virgem Santa. É uma virgem. Está correto.
É o que as escrituras dizem. Mas cadê a doutrina da eternamente virgem nesses países aqui, ó? Porque Inácio de Antioquia está ali entre talvez final do primeiro século, início do segundo, né? Ele foi talvez bispo aí na segunda metade do primeiro século, no ano 68 depois de Cristo, ou até no máximo no ano 107 depois de Cristo. Bem no início, mas ele não menciona o silêncio total da doutrina da perpétua virgindade de Maria. Você vai encontrar Aristóteles de Atenas também, século II, não encontra também. Pelo contrário, encontra a palavra virgem, uma virgem santa e tal. Justino Marte nasceu ali por volta do ano 100 e morreu no ano 165 depois de Cristo. Abre aspas. Nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem. Fecha aspas. Citação. Justino de Roma. Primeira e segunda apologia. Diálogo com Trifão. Paulos, versão quinto, página 32 de 251. Não encontro também aqui em Justino Marte a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Mas encontra a doutrina da virgindade de Maria, que é bíblica. Tá? Então, estranho. Vou pegar aqui o credo apostólico na sua versão mais antiga, que é o credo romano. Inclusive esse credo é porque eu não estou com o livro aqui, deixei guardar, é um bem volumoso, de Desinger, que é tipo um manual de compêndios, declarações de fé. Excelente. Com vários documentos da igreja. Peguei lá essa citação aqui do credo apostólico na versão antiga. Ela é tão antiga essa versão do credo apostólico, ele é tão antigo que ele está na forma de perguntas, não da forma de proposições afirmativas. Então, ó, até mesmo o credo apostólico, na sua versão mais antiga romana, que foi escrito na forma de perguntas, só aparece a expressão Virgem Maria. Abre aspas. Crês em Deus Pai onipotente? Crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo do seio da Virgem Maria? Cadê aqui? Vou fechar aspas aqui. Cadê aqui a doutrina da perpétua virgindade de Maria? Silêncio. Você vai encontrar, sim, de forma clara, a doutrina da Virgem Maria, ou de que Maria era virgem. Mas até aqui os protestantes concordam. Vamos adiante. Essa citação aqui que eu fiz agora, do Credo Apostólico, na sua versão antiga, está aqui, foi citada aqui. É uma tradução que veio de Hipólito de Roma, bem antiga. Traditio Apostólica in Haerentia de Singer. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Tá? Publicada aí pela Paulinas e Loyola. Página 20, quem quiser consultar. É um calhamaço. Um credo bem antigo da igreja. Estranho. A igreja não acreditava em unanimidade, que na doutrina da perpétua virgindade de Maria, aqui é um credo da igreja. Isso aqui não é uma confissão de fé de um pai da igreja em particular. Mas não tem a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Você vai encontrar a doutrina de que Maria era virgem. Mas isso aí é muito difícil de dizer, é muito diferente de dizer que ela era eternamente virgem. A questão toda é, onde começou tudo isso, hein? Isso aí vai começar, essa doutrina, no caso da perpétua virgindade de Maria, meus queridos e queridas, vai começar ali a partir do segundo século depois de Cristo. Ali onde está já as raízes dela. E vai nascer, não no seio da literatura ortodoxa, mas no seio da literatura heterodoxa. Principalmente através do proto-evangelho de Tiago. Os estudiosos estão de acordo com isso daí. Esse proto-evangelho de Tiago foi escrito no século II. Ele trata da história do nascimento de Jesus. É desse evangelho que vem a tradição de que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Não tem a tradição católica que os pais de Maria eram Joaquim e Ana. Pois bem, não vem da literatura canônica, bíblica. Não vem, por exemplo, ali de um pai apostólico ali dos primeiros séculos. Vem desse evangelho apócrifo. E ele foi o evangelho mais influente desses evangelhos gnósticos, desses evangelhos apócrifos. O evangelho mais influente foi o evangelho de Tiago, que infelizmente alguns cristãos liam esse evangelho. Ele lançou semente para o desenvolvimento do dogma mariano no que tange a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Então, é um documento, ou seja, olha o documento dessa crença. Não no seio da cristandade ortodoxa, mas no seio de uma teologia heterodoxa. Proto-Evangelho de Tiago é um texto rejeitado por católicos, evangélicos e ortodoxos. Não é um texto, de fato, canônico. É um texto que, no mais tardar ele foi escrito ali no segundo século depois de Cristo.
ele não é uma fonte confiável para nós extrairmos uma teologia. Ele reflete mais uma teologia popular do que a teologia, ele não reflete a teologia apostólica, mas as crenças de alguns cristãos que têm uma visão bem heterodoxa, entre as quais a doutrina da perpétua virgindade de Maria. E a igreja, infelizmente, acabou adotando uma crença que de fato era heterodoxa. E alguns pais da igreja acabaram adotando também. Assim como alguns pais da igreja, que não eram perfeitos, adotaram também, às vezes, o livro de Barnabé. É raro. E é raro do mesmo jeito quando se pode fundamentar a sua teologia mariana, da VP, né, da PVM, em cima de um texto gnóstico. Tá vendo? A intenção dele não era se fundamentar diretamente no texto, mas a crença desse texto começou a se difundir na cristandade de tal modo que eles acabaram absorvendo, eram filhos do seu tempo. Além do proto-evangelho de Tiago, que lançou as bases da doutrina da perpétua virgindade de Maria, né, há outra literatura que faz apologia à crença de que Maria continuou virgem a vida inteira. É o livro chamado Book of the Birth, né, of the Blessed Mary in the Infancy of Savior. Livro do Nascimento da Bendita Maria, a Infância do Salvador. Que tendo sido circulado ali por volta do fim do século V depois de Cristo. Tá? Então, esse livro também acabou influenciando também essa ideia de que Maria continuou eternamente virgem. Eu cheguei a ler, por exemplo, o Evangelho de Tiago, o proto-evangelho. Não faz muito tempo, foi recente, faz bem um mês. Li todo. E lá fala, já, né, dizendo que, propondo que Maria é tipo sexualmente intocável, que ela tem uma pureza. Então já percebe já ali já umas sementes já da crença da doutrina da perpétua virgindade de Maria. Infelizmente esse livro acabou realmente lançando as bases aí bem complicadas. Tá? Agora, já que essa crença tem base na literatura extracanônica apócrifa, ela vai acabar então entrando aí na igreja. E vai realmente acabar, infelizmente, impactando alguns pais da igreja, dentre os quais São Jerônimo. São Jerônimo vai ser um dos principais defensores. Isso tem uma explicação também histórica. Na época de São Jerônimo, havia uma tendência muito forte de defender a ideia de uma ascese espiritual, ou seja, de um crescimento espiritual. Mas geralmente essa ascese tem que vir acompanhada de uma virgindade. E eles começaram então a defender que Maria era virgem, justamente para justificar a doutrina da ascensão espiritual. Eles encontraram em Maria um modelo para ter uma vida de eremita, uma vida em que a pessoa ela se abstinha de se casar para se manter pura sexualmente o tempo todo, no sentido de que você realmente não tinha relações sexuais com ninguém. Então eles acabaram encontrando em Maria isso daí. Maria se tornou agora uma figura central para que, defendendo a virgindade dela, você também estaria defendendo também a vida dos monges celibatários. Lembre-se que no quarto século, ali por volta do quinto século, era a época ali de São Jerônimo, ali, né? O Jerônimo vai surgir nessa época dele aí uma forte presença, tá, de monastérios. Uma forte presença agora de uma nova espiritualidade baseada agora na virgindade. E a partir daí começa então a se tornar de uma forma mais robusta a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Perceba, não é uma doutrina que veio das Escrituras. Não é. É uma teologia que, de fato, surgiu de uma literatura apócrifa e que, juntamente com um acidente histórico ali do surgimento do movimento dos monastérios, tá? Do movimento ali em que cada vez mais se dava ênfase ao celibatário entre os monges. Tá? Então essa doutrina começou ainda a ganhar mais força, uma presença muito maior. Ou seja, ela tem uma origem mais baseada na história extracanônica do que nas próprias escrituras. Na verdade, ela não tem base escriturística, como a gente viu nos vídeos anteriores. Tá? Como a gente viu. Agora, vamos sair da literatura apócrifa. Existe alguma parte da literatura extracanônica, ou seja, fora da Bíblia, em que fala, por exemplo, que Jesus tinha um irmão? Será que Jesus tem um irmão de sangue? Isso a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Que no Novo Testamento irmão quer dizer irmão.
Quem não assistiu ainda esses vídeos, eu peço que você assista o vídeo 1 e o vídeo 2. Porque esse aqui é a terceira e a continuação. Vamos para Flávio Josefo. Vamos ver se Flávio Josefo tem alguma coisa a nos dizer sobre o irmão de Jesus. Olha só o que é que ele diz lá em Antiguidades Judaicas. Ele chama Tiago de o irmão de Jesus. Vou abrir aspas. Morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Anano, pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo, pois gozou quanto quis dessa grande dignidade e teve 5 filhos, que a possuíram também depois dele. O que jamais aconteceu a qualquer outro Anano. Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos dos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, dentro do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Olha, ele chama Tiago aqui de irmão de Jesus. Isso é muito interessante. Fecha aspas aqui. Tá? Eu peguei essa citação aqui do livro História dos Hebreus, publicado pela CPAD, tá? No livro Antiguidades Judaicas. Livro 20, capítulo 8, página 925, para vocês conferirem, viu? Isso é importante? Super importante. Porque se Jesus teve um irmão de sangue, automaticamente você tem que admitir que Maria teve filhos. O testemunho de José é fundamental. Primeiro, era um sujeito que vivia no primeiro século. Vivia na Jerusalém no primeiro século. Um sujeito que estava a par das informações que ocorriam ali na Judéia, em Israel. José era muito bom em história judaica. Ele era um judeu. E ali, basicamente ali contemporâneo dos apóstolos. E outra coisa também que é importante nesse testemunho de José. José não fundamenta sua teoria de que Tiago era irmão de Jesus em nenhum texto do Novo Testamento. A teoria dele é uma teoria independente. Ele não consultou os textos do Novo Testamento, ele nem se preocupava, ele não era cristão. É um testemunho dele, independente. Então temos um testemunho fora do Novo Testamento que aponta de uma forma histórica poderosíssima que Jesus tinha um irmão de sangue. Você fala, mas será que ele está usando aí a palavra irmão no sentido de primo? Não, ele não ia fazer essa confusão, não. Ele não ia fazer, não. Se José quisesse chamar Tiago de primo de Jesus, ele teria feito, pois em toda a sua obra ele usa a palavra grega anepis 12 vezes para primo, distinguindo o sentido de irmão de primo. Veja, José, quando ele queria chamar irmão, ele usava a palavra adelphos em grego. Ele escreve em grego para o povo de língua grega romana. E ele, quando quer chamar irmão, ele diz irmão com todas as letras, adelphos. Mas quando ele quer chamar de primo, ele usa a palavra anepísios. O ponto é, quando ele vai chamar Tiago de irmão de Jesus, ele não fala anepísios ou anépsios. Ele vai dizer adelphos, que é irmão de fato, sangue de Jesus. A gente tem que entender que a audiência de Flávio José era greco-romana e José não iria colocar palavras para um povo gentil usando um vocabulário semítico. Ele não está escrevendo para os judeus. Ele está escrevendo para gregos, para que os gregos entendessem no vocabulário dele. Se ele usou adelphos, é porque está dizendo para os gregos, é irmão de Jesus de fato, de sangue. Outra linha de evidência que demonstra que José estava usando a palavra irmão no sentido literal do termo fica evidente porque José adapta conceitos judaicos para a sua audiência grego-romana. Por exemplo, falando da história de Jacó e Raquel em Gênesis 29, 12, José toma o hebraico do texto e o torna mais preciso no grego de sua obra Antiguidades Judaicas. No texto original hebraico diz que Jacó era irmão de Labão, mas sabemos que, na verdade, ele era um parente de Labão, Jacó, filho do irmão de Labão. José adapta esse texto para a sua audiência grego-romana, reescrevendo, vou abrir aspas, olha como José adapta. No hebraico está escrito que, de fato, Jacó era irmão de Labão. Mas, na verdade, você olha pelo texto, ele não era irmão de Labão. Ele era sobrinho de Labão, era filho do irmão de Labão. Olha como é que Flávio José faz quando ele vai escrever a obra dele, né, que a gente chama de História dos Hebreus, hoje em dia.
Quando ele vai escrever para a audiência grego-romana, ele adapta para passar o sentido real para esse povo, para eles entenderem e não confundirem, porque era um povo de mentalidade não semítica. Então, se José fosse reproduzir como está no Antigo Testamento, dizendo que Jacó era irmão de Labão, o povo ia entender literalmente que era irmão de Labão. O que é que ele faz? Ele adapta para a mentalidade grega usando uma palavra específica. Olha o que é que ele diz. Eu vou abrir aspas agora. Pois que Rebeca, minha mãe, é irmã de Labão, teu pai. Eles tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, e portanto nós, tu e eu, somos primos. Ele usa a palavra anepísios. José faz isso. Viu? Eu peguei a citação aqui do John P. Maia. Ele faz a citação aqui da obra de Flávio José. Flávio José está reescrevendo o texto hebraico para a mentalidade. Ele faz uma citação para opor mentalidade grega e ele adapta. Quando ele quer mostrar, ó, lá em hebraico está dizendo realmente que é a palavra para irmão. É lá em hebraico. Mas eu não vou colocar isso para o povo de língua grega, porque para eles irmão é irmão. Então eu vou adaptar. Porque eu vou colocar aqui, por exemplo, como sendo anepísios, parente. Tá? Parente. É isso que ele está querendo dizer. Viu? Que era, na verdade, ali próximos. Tá, ó. Vou abrir nova citação. Pois que Rebeca, minha mãe, é irmã de Labão, teu pai. Eles tiveram meu pai e mesma mãe. Portanto, nós, tu e eu, somos primos. Ou seja, isso aqui, no caso, é Jacó falando para Rebeca, porque eles eram primos. Então, nós somos anepísios, ou seja, nós somos primos. Tá? Então, para deixar claro aqui, realmente, que o Flávio José ele adaptava os termos hebraicos para o grego. Então, ele separava quando ele escrevia em grego. A mesma regra se aplica. Quando ele chama Tiago de irmão de Jesus, ele usa a palavra adelfose, não anepísios, primo. Que quer dizer, de fato, que Tiago era irmão de Jesus. Tá? Gente, eu vou continuar ainda no próximo vídeo, porque vai já encerrar esse vídeo aqui, viu? Fique aí com Deus.